começar. Sejam bem-vindos, você que está em casa, você que está aqui com a gente. É um prazer recebê-lo. A gente está chegando no meio, para o terceiro, entre o segundo e o terceiro episódio da série Abusos e Transtornos. Hoje a gente vai falar um pouco de abuso e a gente vai falar também alguns aspectos voltados para as nossas crianças. Hoje foi o dia que está recebendo foi feita pelas nossas crianças. A massa, o molho, o recheio, e elas trabalharam para fazer essa pizza para a gente. Merece umas palmas as nossas crianças ou não? E hoje foi o nosso dia das crianças aqui para elas. A gente agradece você, pai, que conseguiu trazer o seu filho aqui. Foi muito bom o tempo que eles passaram e ainda estão passando. E agora eu trouxe a Letícia aqui para, junto com ela foi uma das idealizadoras desta série, junto com a Laura, a Sara, conversaram comigo. A gente entendeu que valeria a pena falar sobre esse assunto, abuso e transtorno, os transtornos emocionais, os abusos diversos. E aí a Letícia representa esse nosso grupo para ajudar a gente, porque a gente sentiu falta nos primeiros 2 episódios, e aí eu quero conversar um pouquinho com a Letícia. Letícia, defina para a gente, para quem está junto com a gente aqui hoje, para quem está em casa, defina para a gente o que a gente quer dizer com transtornos e com abusos. Boa noite, gente. Por definição, abuso é o ato ou a ação de abusar alguém de forma incorreta, excessiva, injusta, imprópria ou indevida. Isso é a definição de abuso segundo o dicionário. E aí, desses tipos de abuso, derivam o abuso sexual, o abuso de poder, o abuso familiar, mas tudo nasce nessa ação de abusar alguém, usar de alguém de maneira excessiva. E por transtorno, entende-se que é um conjunto de sintomas clinicamente reconhecível que causa sofrimento e prejuízo, seja no âmbito cognitivo, emocional ou comportamental, refletindo em processos psíquicos, biológicos e de desenvolvimento. Muito bem. De forma simples e direta, para quem está aqui, a gente tem dado alguns conselhos bíblicos nas 2 semanas anteriores. Hoje falaremos, semana que vem também. Mas de forma simples e direta, o que a gente pode fazer para ajudar pessoas que sofrem de transtornos diversos e pessoas que nos relatam abusos? No caso dos abusos, o nosso dever como comunidade, como cidadãos, é escutar, não tentar resolver esse problema para a pessoa, tentar trazer ali, não, mas isso aqui você resolve dessa forma. A gente precisa ter essa escuta ativa, perguntar como isso tem afetado essa pessoa, seja no âmbito pessoal, no âmbito mental, o quanto isso tem impactado a vida dela, né? E não se abster de minimizar, né? A gente às vezes tem o costume de, quando a gente usa ou ouve alguma pessoa que tem algum transtorno, que sofre algum tipo de abuso, a gente tem muitas vezes o costume de minimizar, de falar, mas nossa, eu conheço alguém que passou por isso e que superou e que, nossa, fez oração, fez terapia, tomou medicamento. Quando a gente faz isso, embora na nossa cabeça a gente pense, não, eu estou ajudando essa pessoa de alguma forma, a gente está minimizando o sofrimento dela. Ela está se abrindo com a gente está falando, você resolve o seu problema assim, 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 porque uma outra pessoa que eu conheço fez isso e deu certo, como se fosse uma receita de bolo, desconsiderando que cada pessoa, que cada indivíduo é único. Então, quando, seja numa situação de transtorno, seja numa situação de abuso, o nosso dever, quando a gente fala de escuta ativa e de acolhimento, é isso, é emprestar os nossos ouvidos, chorar com os que choram, né, como a própria Bíblia nos orienta, e caminhar ao lado dessa pessoa, entendendo, mediante o problema, como, né, a gente pode agir. Muitas vezes a gente não vai ter resposta ali na hora, mas se você se dispõe a ser essa rede de apoio, né, que nem a Laura comenta no vídeo, nosso dever é esse, ouvir, acolher, não minimizar essa experiência e ir em busca de novas informações, para que aí sim a gente possa ter ações mais diretas, né, ações mais práticas como indivíduo e como comunidade.
Não sei se você conhece o livro de Jó, é um livro que tem na Bíblia. Ele está no Antigo Testamento, do ladinho do livro de Salmos, que é o maior livro de toda a Bíblia, né? 150 capítulos ou 150 salmos. Jó é a história de um homem que passou por um sofrimento emocional e físico muito profundo. Não sei se eu poderia chamar isso de transtorno, mas enfim, ele viveu um sofrimento emocional muito profundo, muito profundo. Leia o livro de Jó, porque é um livro que apresenta o sofrimento de alguém que não merecia sofrer e sofre intensamente. É interessante perceber que, diante do seu sofrimento, vem para acolhê-lo, para estar com ele, 3 amigos. E esses 3 amigos passam 7 dias somente ouvindo os lamentos de Jó. E é interessante que, depois desses 7 dias, eles passam a falar e a entregar a receita de bolo. E a dizer, eu sei por que você está passando por isso, eu sei por que isso está acontecendo, eu sei exatamente por que isso está acontecendo na sua vida, você deve fazer isso, você deve falar aquilo, você deve fazer dessa forma, você deveria, para com isso, Jó. O livro chega no final e o texto diz assim, e Deus não se agradou dos amigos de Jó, porque tudo que eles falaram não tinha nada a ver com o que Deus tinha para Jó. Onde eles mais ajudaram Jó? Quieto. Ouvindo, deixando a pessoa desabafar. Quando você vai ajudar alguém, às vezes você não tem que falar. Você tem que ouvir. Escutativa, como a Letícia falou. E parar de ter soluções prontas. Lê, tem mais alguma coisa importante que você acha para deixar para a gente, do ponto de vista do assunto? Sim, isso que eu falei vale para os dois, mas agora, né, pesquisas apontam, como a Laura falou no vídeo, que os diagnósticos dos transtornos mais diversos possíveis, eles estão mais acessíveis. E aí um novo comportamento surge quando alguma coisa muda na sociedade. Então, agora, é muito comum a gente ouvir, eu esqueci minha chave, nossa, eu estou tão TDAH hoje, eu fui conferir a porta de casa 2 vezes, nossa, é o meu toque. Quando a gente fala dessa forma, embora pareça uma situação engraçada, embora pareça divertido a gente falar isso, de novo, a gente está minimizando a pessoa que convive com isso. Porque um transtorno de toque, um TDAH, ele não é, apenas uma patologia, é uma coisa que realmente afeta a vida da pessoa. Então, quando a gente vê alguém da nossa família, ou a gente mesmo, se policiar para não reproduzir esse tipo de comportamento, e fazendo isso parece pouco, às vezes chegar no coleguinha ali depois e falar, poxa, cara, você podia ter usado ali outro termo, você não precisa falar desse jeito, parece pouco, mas isso ajuda também na conscientização. Da mesma forma que a gente não define essas pessoas, a pessoa ela tem algum tipo de transtorno, ela sofreu algum abuso, como, nossa, é uma pessoa especial. A pessoa tem TDAH, nossa, é uma criança especial, um fulano especial. A gente está, de novo, minimizando. Quando a gente fala, seja num TDAH, ou seja, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência, a gente fala, é uma pessoa especial, a gente está cometendo um preconceito, o capacitismo, que é a gente, de novo, minimizar e tratar uma deficiência, uma patologia, de uma maneira que ela não deve ser tratada. Então, isso são pequenas coisas que é possível da gente colocar em prática para fazer a nossa parte como pessoas e como comunidade. Bom encontro para vocês, pessoal. Obrigado, Letícia. Palmas para a Letícia, gente, por favor. Eu acho que falar sobre esse assunto é importante e é difícil. Quando eu falei para a Paula sobre o que eu falaria hoje, ela falou, difícil, hein? Mas a gente não pode fugir de alguns assuntos difíceis, a gente não pode fugir da realidade. Assim como alguns de nós brincamos com isso, e eu acho que eu aprendo. A Letícia, de vez em quando, assim, vou revelar uma coisa nossa aqui, Letícia, por causa da relação de comunicação, dela ajudar em algumas coisas do ponto de vista de construção de texto. Às vezes ela me manda assim, olha, essa palavra eu acho que você não deveria usar mais. Porque a gente vai aprendendo a usar melhor as palavras, usar melhor os termos, para que a gente não seja ofensivo para as pessoas. Eu sei que para alguns de nós, da minha idade ou mais velhos que eu,
A gente tem sempre aquela velha desculpa. Lá na escola pública, quando eu estudava, cada um se falava de um jeito, se xingava e estava tudo bem. Agora é uma geração mimimi. Eu sei que essa minha frase está na boca de muitos de vocês. Nós temos que entender que há um tempo novo, há um tempo diferente, novas gerações, novos desafios, novos dilemas, novas pautas. E a gente precisa ser empático do ponto de vista de compreender, não no sentido de realmente de banalizar essas questões, mas tratá-las com seriedade. Assim como alguns brincam, ouso dizer que muitos de nós talvez temos questões sérias e não foi diagnosticada porque a gente evita o diagnóstico, porque a gente foge do diagnóstico, de procurar ajuda, de se deixar ser ajudado. Bom, dito isso, a gente segue para o terceiro episódio e a gente vai falar um pouco sobre a questão do abuso. Os 2 primeiros episódios, de alguma forma, tocam em algumas questões, principalmente dos transtornos. A gente fala tanto do transtorno quanto do abuso no sentido em que não há culpa na pessoa, porque às vezes ela foi abusada, ou ela tem um transtorno, ela tem uma dificuldade, e a primeira reação muitas vezes é o sentimento de culpa. E a gente conversou bastante no episódio passado que esse sentimento de culpa, na verdade, as pessoas colocam em nós, os amigos colocam em nós, os pais colocam em nós, a vida e a sociedade colocam em nós, mas Deus não coloca. Deus nos trata com seu amor e a sua graça, do ponto de vista do nosso sofrimento, seja ele qual for, e na verdade não há culpa. Há sim algo que aconteceu e nos traz tristeza e alguma dor, mas essa sensação da culpa precisa ser trocada pela sensação do amor de Deus. Hoje a gente começa a falar um pouco sobre o abuso, e de alguma forma o abuso, ele é sempre um abuso do frágil. Você já parou para pensar que talvez, se você estivesse diante de uma pessoa no trânsito, para dar um exemplo simples, é muito mais fácil você brigar com um carro ou com alguém que você acha que é menor ou inferior a você, ou do que você, por exemplo, você brigar com uma mulher, do que você brigar com um cara que você é aqui sentado no banco ali, você não sabe, né? Você só vai saber quando ele sair de dentro do carro, aquele gigante, né? Quando você arruma uma briga no trânsito e fala, me dei mal, eu briguei com o cara errado hoje. A gente abusa do frágil. Por que a gente fala duro com uma pessoa de um jeito que a gente não falaria em algumas circunstâncias por causa da sua fragilidade? O abusado, de alguma forma, ele está enfrentando, está vivendo uma situação de fragilidade que um abusador encontrou um espaço para se aproveitar daquilo. Isso, de alguma forma, pode nos alcançar, seja como alguém que já sofreu algo, seja como alguém que fez algo para alguém, que já se utilizou da sua força. É muito interessante ver a Paula falar hoje sobre, é na fraqueza que sou forte. É tão diferente Jesus, é na fraqueza que ele é forte. No dia em que ele foi preso, num jardim, no Getsêmani, próximo a Jerusalém, e que ele vai ser pregado numa cruz no dia seguinte, num monte chamado Gólgota, no dia em que ele está sendo preso, os soldados chegam para prendê-lo, e quando eles chegam para prendê-lo, beija o Judas, um dos seus discípulos, beija Jesus, demonstrando a sua traição, e soldados vêm e pegam Jesus. Pedro tem na sua bainha uma espada, saca a espada, e usando da sua força, diante provavelmente ou da fragilidade, ou da desatenção do soldado romano, e parece que essa espada tenta ir na cabeça do soldado, esse soldado provavelmente numa reação rápida, tenta desviar, e essa espada corta, sangra a orelha do soldado. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse Paulo, porque quando sou fraco é que sou forte. Jesus olha para Pedro, em vez de falar assim, é isso aí, Pedro, estão tentando me prender, vamos acabar com esses soldados. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, você não sabe, você não conhece a minha força, você não conhece o meu reino, eu não vim para isso. E Jesus, na hora da sua prisão, cura a orelha de um homem que estava prendendo a ele. Jesus nunca abusou do frágil. Mas nós, quando nos sentimos fortes, nós fazemos isso. E talvez as pessoas mais alcançadas por isso são as crianças, que hoje estavam aqui no Jesus é Massa. Quantos de nós, pais presentes aqui, não tem uma história, talvez não necessariamente daquilo que a gente poderia classificar como abuso, mas eu classificaria como abuso, de um abuso de poder, de um abuso de autoridade,
de um abuso da violência, de um abuso na maneira de falar, de um maltrato por meio de palavras, ou de omissão ou de ação, e que talvez a gente se arrependa disso, de ter feito aquilo. É por isso, eu tenho uma teoria, é por isso que os netos são tão mimados. Os pais se arrependem tanto do que fizeram com os filhos, que aí os netos eles tratam com mel e pão de ló. Tem um filme, o filme O Som da Liberdade, que está presente nos cinemas, e ele trata da questão do abuso infantil, na verdade trata da questão do tráfico de crianças, e me chamou muito a atenção essa frase de um dos personagens: os filhos de Deus não estão à venda. Os filhos de Deus não estão à venda. Pessoas são filhas e filhos de Deus, homens, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas com transtornos emocionais, pessoas das dificuldades mais diversas na sua mente e no seu coração, pessoas que carregam dores imensas na sua história. Todos eles, ou todos nós, somos filhos e filhas de Deus. E filhos e filhas de Deus não estão à venda. Filhos e filhas de Deus não podem ser tratados de qualquer jeito. Filhos e filhas de Deus não foram colocados no mundo por Deus, por meio de seus pais, para que se encontrassem com adultos como eu e você, que praticam certos abusos. Essa história, ela está espalhada pelo mundo. Ela está espalhada nas nossas famílias. Pessoas das nossas famílias têm histórias assim. Histórias de um tio, histórias de um primo, histórias de um avô. É triste dizer, mas a maioria das histórias de abuso acontecem dentro das próprias famílias. Você deve saber disso. Conversando com a Laura, a gente descobre que isso não é um privilégio das áreas de pobreza. Não é um privilégio das periferias. Nas casas dos ricos e milionários, também estão acontecendo abusos. A gente precisa estar atento a isso. A gente precisa conversar sobre isso. A gente vai falar hoje sobre a atenção de Jesus para as pessoas que sofrem abusos, e eu queria destacar rapidamente esse texto para vocês. Aí Jesus disse: deixem que as crianças venham a mim, e não impeçam que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como estas crianças. Toda a sabedoria bíblica, e em Jesus em especial, há um grande cuidado por aquele que sofre, há um grande cuidado por aquele que enfrenta dor, aquele que é visto pela sociedade como menor, como inferior, como fragilizado. E veja, da forma como a Letícia falou aqui, eu sei que eu, na minha fala, talvez, eu peço até perdão se eu cometer algum erro na fala, mas é muito bonito ver que Jesus não trata essas pessoas por conta dessas condições. Jesus trata essas pessoas como filhos e filhas de Deus. Jesus trata essas pessoas a partir da sua verdadeira identidade, de filhos e filhas de Deus, e não a partir do seu problema, e não a partir da sua dor, e não a partir daquilo que nós preconceituosamente taxamos e marcamos as pessoas. Nós temos a mania de fazer isso. Eu e a Paula, a gente se preocupa muito com isso. O Rafael é assim, o João é assado. As pessoas dizem isso. E tudo bem, é natural, calma. Se você já disse isso alguma vez, não feriu a gente. Ou feriu. Mas é assim, a gente, pai, eu não posso rotular o Rafael disso ou daquilo, e nem o João disso ou daquilo. Eles não são isso ou aquilo. Eles são filhos e filhas de Deus. Deus vai construir uma história no meio das fraquezas dele, no meio das dificuldades deles, no meio das coisas que a vida vai apresentando para eles. É óbvio que a gente sofre enquanto pai e mãe. A gente sofre quando vê uma coisa não dar certo para os nossos filhos, mas nós temos uma compreensão clara que a atenção de Jesus não está longe dos nossos filhos, porque Jesus diz assim: deixem que as crianças venham a mim, não impeçam que elas façam isso, porque o reino de Deus são para pessoas como as crianças. Eu publiquei um texto recentemente no WhatsApp do grupo do Movimento Radiação, falando sobre esse texto. Óbvio que eu não vou dizer todo o texto aqui,
porque eu quero avançar um pouco com vocês, mas é assim, dentre tantas características da criança que apresenta a ideia do porquê Jesus diz que o reino de Deus é para pessoas como crianças, porque se você prestar atenção, o texto não está dizendo que o reino do céu é das crianças. Também. Mas o reino dos céus é das pessoas como as crianças. Eu penso que não é por conta da fragilidade, não é por conta da alegria, não é por conta da ingenuidade. O reino dos céus não é das crianças por conta da sua maneira de ser brincalhona, por exemplo, como a gente vê nessa foto desse personagem que talvez hoje melhor represente Jesus por causa da série The Chosen. Não é por conta dessas características de não ter responsabilidade, de não ter maturidade. Não é isso. Talvez a característica mais marcante de uma criança que faça com que Jesus diga o reino dos céus é para pessoas como as crianças, é porque existe uma força que se revela na fraqueza. É porque crianças, elas não têm muita dificuldade com depender. Com dependência. Crianças que são tratadas com amor, com respeito, na verdade elas têm prazer de depender dos seus pais. Se Jesus olha para todos nós como filhos e filhas, e é isso que ele diz que nós somos, filhos e filhas de Deus, se Jesus olha para a gente nessa direção, eu queria falar com você, seja do ponto de vista de alguém que já abusou de alguém, ou seja do ponto de vista que foi abusado por alguém. Eu acho difícil que você não esteja na condição de um ou de outro. Por mais que doa no meu ou no seu coração, em algum momento a gente já esteve em algum desses dois lugares. Tem uma história na palavra de Deus, em 2 Samuel 13. Eu não vou ler, porque ela é muito longa. Mas eu queria que você andasse junto comigo nessa história, nesses 9 pontos, e eu vou bem rapidinho neles, pode ficar tranquilo. E eu fiz questão de não ler um texto técnico sobre o assunto ao pensar em 2 Samuel 13, para simplesmente tirar lições do próprio texto bíblico. O abusador tem uma obsessão interna que descontrola suas emoções e ações. Essa história conta a história de Tamar, e ela tem um irmão chamado Amnon. Esse irmão é meio-irmão, eles são filhos do mesmo pai, mas são filhos de mães diferentes. E esse Amnon é obcecado pela Tamar. A Tamar é uma jovem. O texto diz que ela é virgem. Para dizer que a Tamar é virgem, naquele tempo, com certeza a Tamar é menor de idade, para a nossa realidade. A Tamar, menor de idade, é objeto da obsessão do Amon. Esse Amon, obcecado por ela, tenta de qualquer jeito se aproximar dela, mas sabe que não deveria pelo fato de ser irmão dela e porque provavelmente um casamento nunca seria aprovado. A gente está em outro contexto cultural, não tem as mesmas preocupações que a gente tem, do ponto de vista somente da idade. Isso não tem mesmo. A Maria, mãe de Jesus, casada com José, é muito provável que é uma menina de 17, 18, 19 anos, e José provavelmente é um homem de 30, 35, 40 anos. Então essas não são preocupações daquele tempo cultural, mas algumas relações aqui impedem a aproximação de Amon e Tamar. Ele é obcecado por ela. E aí, ele tem um outro meio-irmão dele que fala assim, você não quer ficar com a Tamar? Quero muito, é tudo que eu quero na minha vida. Essa menina é o desejo do meu coração. Há uma obsessão muito grande de Amon por Tamar. Esse meio-irmão diz assim para ele, faz o seguinte, finge que você está doente e chame o rei, seu pai, você é filho do rei. E fala para ele, papai, estou doente. Eu queria tanto que a Tamar viesse cuidar de mim. Sério, Amon? Sério, pai. Eu acho que ela vai saber cuidar de mim. Tá bom. O rei manda. E a Tamar vai. Ele tem uma ação premeditada. Ele pensa, ele fala com o pai, ele recebe a ideia do amigo. Essa amizade disfuncional se aproximou dele e sugeriu que ele continuasse.
Nós temos amizades disfuncionais no nosso tempo e na nossa sociedade. A gente tem uma facilidade muito grande quando começam a falar mal das esposas. A gente também começa a falar mal da nossa esposa. Quando começam a falar de alguma coisa que a gente não concorda, mas como está todo mundo falando, a gente também fala. E aí, esse cara, ele tem a ideia de que ele convence o pai, convence a menina, ela entra, serve ele, ajuda ele, mede a pressão dele, mede a febre dele, vai para lá, vai para cá, ele vai agindo premeditadamente. Ele pensa, fala, engana, seduz e age. E a ação é sempre um tipo de violência. O abuso, de alguma forma, sempre representa um tipo de violência que você já sofreu ou que você já fez. Porque ele fala assim para ela, você agora vai se deitar comigo. E ela é tão contemporânea, porque todo mundo sabe, no nosso tempo, século 21, não é, repita alto aí, não é não. Não é não. Não importa se você é marido. Não é não. E ela fala assim, não faça isso. E o texto diz que ele agarra com violência. E comete ali um estupro. Na sequência, a obsessão nunca é amor. A obsessão nunca é amor. Quando ele comete o ato, o texto diz que ele sentiu nojo. Olha só. Eu sei que você já deve estar com nojo da história e do Amon. O texto diz que ele sentiu nojo da Tamar e fala, vai embora. Saia daqui. 2 Samuel capítulo 13, lê lá depois. Eu não quero mais olhar na sua cara. Saia daqui, vai embora. Aí acontece o processo de fragilização e negação. Sabe o que a Tamar diz para ele? Não faz isso. Fala para o rei que isso aconteceu e eu caso com você. Ela consegue negar a sua dor. Ela está numa situação de tamanha fragilidade que ela nega o que acabou de acontecer e tenta, talvez por esse momento de fragilidade, ficar próxima do seu abusador. Amon a expulsa. Há uma maldade, um desprezo muito grande no abusador. E essa menina vai carregar consequências para o resto da sua história. Diz o texto que ela vai morar com seu irmão Absalão. Esse irmão é irmão do mesmo pai e da mesma mãe. O Absalão chama ela para viver em casa, ela conta a história para o Absalão, e a gente nunca mais ouve falar de Tamar nas Escrituras. Muitos comentaristas acham que como a história termina assim, isso foi tão traumático para a vida da Tamar, depois que passou esse processo da negação. Eu acho que é um exagero dos estudiosos, tá bom? Mas eu acho que vale no mínimo você refletir sobre isso. Ela nunca mais quis se casar. E talvez ao dizer que é um exagero dos estudiosos, é por minha falta de empatia de nunca ter passado por isso. Ela nunca mais quis se casar. Há fortes consequências para a vítima e há fortes consequências para o abusador. O Absalão falou, ele fez isso? Então tá bom. 2 anos se passaram, Absalão teve uma colheita muito grande nas suas terras dadas pelo rei. Fala, rei, chegou o dia da minha colheita e eu quero muito que você vá na festa. Ele sabe que naquele final de semana o rei tinha outro compromisso e não poderia ir na festa. Ele marcou a festa no final de semana que Davi não poderia ir. Então, rei, mande o seu representante. Mande o seu filho mais velho que vai utilizar a sua coroa. Quem é esse filho mais velho? Quem? Amon. Sério que você quer que Amon venha? Quero ele na festa. Na festa,
naquela noite, ele chama os seus soldados e fala assim: quando ele estiver bem bêbado, pode matar, sem medo, eu assumo. Eu vou dizer para o meu pai que fui eu que matei. Absalão mata Amnon. Uma história fatalmente comprometida da família do rei Davi, da família de Absalão, da família da Tamar. Essa história de 2 Samuel 13 até o fim da vida de Davi nunca mais será a mesma. A graça e o amor de Deus alcançam aquela casa, mas as consequências são danosas. As consequências são danosas. Quando a gente pensou nesse texto, eu olhei para ele de novo, olhei para ele mais uma vez. E eu preciso ser honesto contigo, essa história não tem um final feliz. Essa história não tem um final feliz. Não tem um final feliz do ponto de vista dessa história. Mas no grande composto, que é o que Deus está contando para a gente, a partir de histórias tão difíceis como a de Tamar, que talvez de alguma forma você se identifique não pelos mesmos passos, mas talvez você se identifique pelo mesmo sofrimento, ou um sofrimento tão grande, maior ou parecido. Talvez você se identifique como quem já esteve no lugar do Amon, talvez não pelos mesmos passos, mas por coisas e ações que você deveria fartamente se arrepender. E que talvez você carrega isso está presente na sua história, isso está presente dentro de você, abusado ou abusador, isso de vez em quando vem à tona, isso de vez em quando sai daquele ponto escuro do seu coração e da sua mente, e salta diante de você, e trava a sua caminhada nas relações com as pessoas, diante de Deus, trava. Porque são situações muito pesadas, muito difíceis, muito complicadas. Muito complicadas. Essa história não tem um final feliz do ponto de vista da história da Tamar. Mas, talvez, como disse, Amons e Tamars, Absalões, gente que viveu, conviveu, viu e alcançou essas coisas. Eu preciso que você entenda que quando Jesus diz assim, deixe as crianças vir a mim, porque das crianças, gente como as crianças é o reino. Quando Jesus diz algo assim, ele está demonstrando na história de gente que hoje talvez carrega coisas nessa direção, que ele tem uma profunda preocupação com as pessoas que encontram fragilizações, enfrentaram ou enfrentam a possibilidade de abusos. E ele fala assim, não impeça. Há em Jesus uma ideia muito clara. Há em Jesus, na verdade em toda a sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica ao longo de toda ela manda proteger o órfão e a viúva. Talvez as duas maiores representações da fragilidade para a idade antiga. Crianças que não têm a possibilidade de estar perto dos seus pais. No mundo em que a gente vive, isso pode acontecer para mesmo crianças que têm pais. Porque a gente não está o tempo inteiro com eles. E eu e a Paula, a gente ora muito a Deus para que isso, se Deus pudesse guardar os nossos filhos, porque de algumas histórias que a gente conhece, o abuso é uma marca indelével, é uma marca muito pesada. A viúva, nesse tempo, por conta das guerras, não é só a mulher que está lá mais velha que ficou viúva. Tem muitas jovens mulheres viúvas. A sensação de fragilidade acaba alcançando mulheres fragilizadas e crianças fragilizadas. Em toda a sabedoria bíblica,
esse tema é presente. E Jesus retoma essa sabedoria bíblica, retoma essa tradição, retoma esse legado e fala assim: as crianças têm que estar perto de mim. As crianças não impeçam as crianças de vir a mim. Jesus pega essas crianças no colo e as abençoa. Jesus pega essas pessoas no colo e as abençoa. Jesus pede que tenhamos atenção, porque Ele tem essa atenção. Eu sei que histórias assim, elas são muito complicadas. Mas eu queria terminar com essa imagem e esse texto. Qualquer um que se considera religioso e fala demais está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade que agrada a Deus, o Pai, é esta: cuidem dos necessitados e desamparados, que sofrem, e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Toda reflexão aqui no Radiação, você sabe que a gente vem construindo sempre lições. A gente vai tentando extrair lições do que a gente está vendo. E talvez você que está acostumado com essa didática, está perguntando assim: qual é a lição de hoje? Qual é a lição de hoje? O que a gente aprende no dia de hoje? Eu queria dizer duas coisas para você. A primeira delas é que a tua história, a minha história, do ponto de vista dos abusos, ela só pode encontrar alguma paz para seguir, mesmo diante de uma ferida que a gente vai vê-la para o resto da vida. Quando nós entendemos que Jesus quebra o ciclo da maldade. Jesus quebra o ciclo da maldade. Para Tiago dizer o que disse, para Tiago dizer o que disse, há uma clareza em Tiago, daquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. Tiago é discípulo de Jesus, Tiago andou com Jesus. Tiago é irmão de Jesus. Tiago, ele diz assim: para de falar. Se a sua religião é cheio de palavras, cheio de jeito de falar, quanta falsidade. É vã, é conversa fiada. Deus, se você realmente quer entender o que significa religião, é aquilo que eu aprendi com o meu Senhor, com o meu irmão, com Jesus. Cuida das pessoas que sofrem, cuida dos que têm necessidades, dos que estão desamparados. Não entre no esquema de corrupção do mundo. Cuide dessas pessoas, porque foi exatamente isso que ele viu em Jesus. Jesus quebra os ciclos de maldade. Mulher, quem atirou pedra em você? Lembra dessa história? Muito conhecida, clássica. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Uma mulher pega numa situação difícil, em flagrante adultério, como diz o texto. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus. Jesus abaixou a cabeça, todo mundo largou as suas pedras e saiu. Jesus falou: mulher, ninguém te condenou? E ela, provavelmente de cabeça baixa, fala: não. Sabe o que Jesus responde? Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Numa outra viagem de Jesus, ele atravessa o lago de Genezaré, conhecido como Mar da Galileia, 12 quilômetros de travessia no oceano, num lago, um lago grande. Quando ele chega do outro lado, ele se encontra com uma pessoa que todo mundo tem medo, isolada do mundo, isolada de todas as pessoas, todo mundo tem medo dele, ninguém toca nele, ninguém fala com ele, ele é transtornado, dizem que ele tem demônio.
Ninguém segura ele quando ele está nervoso, irritadiço, bravo, roupas rasgadas. Um lobisomem ali na Galileia. Jesus desce do barco, vai ao seu encontro e fala assim: acabou o seu sofrimento. Em pouco tempo, o texto diz que Jesus está sentado e abraçado com esse homem. Aquele que não tinha jeito, Jesus vai lá e quebra o ciclo da maldade. Jesus pode quebrar o ciclo da maldade. Ai, Júnior, mas vai continuar doendo. Ai, Júnior, mas eu vou continuar me lembrando do que fizeram para mim. Não vai ser fácil. Eu queria dizer que Jesus, ele quebra o ciclo da maldade, porque em Jesus, essa maldade encontra o seu fim. Davi não resolveu a situação da sua filha. O grande rei Davi não resolveu a situação dos seus filhos. O grande rei Davi não agiu em Samuel. Em Samuel a gente espera o tempo inteiro que o rei Davi tome uma atitude. Ele é o pai da Tamar, ele é o pai do Amon, ele é o pai do Absalão. Eu não sei se você se perguntou isso o tempo inteiro. O pai, o rei, que mandava em tudo, não resolveu o problema, não conversou com a Tamar uma única vez, não conversou com Amon uma única vez, não teve tempo de conversar com Absalão, porque Absalão morreu meses depois de ter matado Amon. O rei Davi não fez nada, mas o rei Jesus, ele chama Tamar, Amon, Absalão, você, e diz assim: você é minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Acabou o ciclo da maldade, acabou o ciclo da maldade. Você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O Rei Jesus, Ele ampara os que sofrem, os necessitados. A dor, a ferida, Ele cuida. Ele vai, talvez você vai olhar ela para o resto da vida, é uma marca indelével. Mas saiba que, quebrando o ciclo da maldade, Jesus se coloca do seu lado todos os dias. Jesus chorará com você todos os dias. E Jesus fará justiça e não vingança. Jesus fará justiça e não vingança. Como Jesus. Quebre o ciclo de maldade e abuso. Como Jesus, quebre o ciclo de maldade e abuso. Dê ouvidos quando alguém te disser que você passou do ponto. Dê ouvidos quando alguém disser não. Dê ouvidos quando alguém disser que essa brincadeira não tem graça. Dê ouvidos quando você tiver que voltar atrás. Quebre o ciclo de maldade e de abuso. Religião de verdade que agrada a Deus o Pai é esta: que a gente cuide dos que sofrem, ampare os desamparados e não entre no esquema de corrupção desse mundo. Quebre o ciclo de maldade e abuso, como Jesus, independente da sua posição. Saiba, eu e você somos filhos e filhas amadas e amados de Deus. Que ninguém nos impeça, que a gente vá até Jesus, não para continuar como somos, não para carregar a nossa dor eternamente, mas diante de uma marca indelével, saber que Ele diz que nós somos filhos amados, filhas amadas. Deus te abençoe.